Começando mais um podcast Papo de Lojista. Comigo, Thiago Sena, e com o meu parceiro de bancada. Opa, Dieguito Perim. O Diego. Cara de 5 empresas. Nenhum cara assim, multifunções. Tu sabe que isso só é possível através do planejamento. Agora tu eu chego rápido, né, cara? Então, assim, já pra gente começar já com esse planejamento estratégico, vamos falar já rápido dos nossos patrocinadores. Com certeza. É o que move esse podcast, né? São pessoas que acreditaram no nosso trabalho, né? Acreditam, empresas. Você quer tirar o teu podcast do papel e assim, digitalizar a sua empresa, posso falar isso? Com certeza. Acho que eu falei bem agora, né? DS Marketing Studio tá aí para trazer mais estratégia para o seu marketing. Mais estratégia para o seu negócio. Demais. Assim, você quer falar com o seu Alípio? Procura o seu Alípio nas redes sociais. É o nosso querido que aparece aqui na nossa bancada aqui. É uma foto muito... Ele sorrindo, né? Para você que tem uma academia e está pensando em melhorar ela, melhorar os índices, melhorar o resultado e não sabe como, ele é especialista em marketing de academia e gestão de academia. Então, assim, corre lá, fala com ele, aproveita, porque realmente ele já está com o quadro meio fechado, né? Então, é através de quase de uma escolha, assim, para poder essa consultoria funcionar de uma forma que ele gosta, né? Que é o resultado. Aqui, ó. Sério, o nosso patrocinador que não pode faltar. É o nosso Shop Bender. Celebrando o melhor da vida. Olha aí, ó. Olha o barulhinho. E agora tá com o carnaval. Folia Bender. Folia Bender. Garden. Já viu? Já comprou teu abadá? Ainda não, mas eu pretendo ir. Corra e vai ter, limitados abadá lá. Vamos brindar? Vamos lá. Beber um pouquinho pra dar sorte, né? Isso aí. E a nossa querida Casa Granel. E o que tem amanhã na Casa Granel? Opa, desconto especial, né? Em toda a linha Granel. Para você que está nos ouvindo e amanhã for passar lá, aproveite. Só falar que nos viu aqui no podcast e aproveitar esse desconto exclusivo. E quem, caso não tem agenda para ir quarta-feira, vai em outro dia da semana. Eu ia falar, se você está escutando esse podcast na sexta, sábado, domingo, é na quarta-feira, tá? Quarta-feira do Granel, 10% de desconto. Em qualquer outro dia, 5% de desconto, só falou que nos ouviu aqui no podcast. E também a nossa CDL de Sapucaí do Sul. O que é a CDL de Sapucaí do Sul, Diego? É uma motivadora de empresas, é o que torna hoje a CDL. Sabia que o meu presidente falou que essa semana teve uma pesquisa e a CDL foi a instituição mais lembrada de Sapucaí do Sul. Vai sair, Isso aí é lindo, essa semana vocês vão trabalho estar mais maravilhoso. olhando aí o Instagram. 2025, a CDL de Sapucaí do Sul foi uma das mais lembradas. Que máximo, isso é essa excelência, né? Do trabalho do nosso presidente. Eu estou muito orgulhoso. E já vou falar para vocês, dia 26, já vamos anunciar, né? Dia 26 vai ser o nosso primeiro CDL Conecta, para conectar empresários. Você vai lá conhecer novas empresas, novos empresários da cidade, e assim, não deixe de participar. Como é que faz para se inscrever no CDL Conecta? Pode entrar em contato no Instagram, no direct, ou ligar no WhatsApp ali do CDL também, que vai estar lá no link da bio lá. Tá. Maravilha. Ou qualquer um de nós que tiver. A gente vai só entrar em contato com nós aí que a gente dá um jeito. Claro. Darling? Vamos lá então, né? A Darling Hamburgueria, alívio em forma de lanche. A gente sempre gosta de falar as experiências, né? Porque a experiência ela é muito mais valiosa do que eu ficar dizendo que é simplesmente palavras vazias, né? A gente vai lá, a gente é cliente, muito bem atendido, é um lanche rápido. É um lanche gostoso e uma variedade. Ao meio-dia tem vários pratos, cada meio-dia é um prato diferente para você que não quer comer um lanche, que é uma refeição mais, vamos dizer assim, diferente, né? Reforçada. E também a nossa Sicredi, nossa cooperativa de crédito de Sapucaí do Sul. Quem coopera, cresce. Ele adora essa frase, eu sou obrigado a falar, porque senão eu vou ser despedido aqui do podcast. Mas assim, o que é importante a gente comentar? O Sicredi ele não é um banco, né? Ele é uma cooperativa de crédito, como o nome já diz, e ele visa
que o crescimento do município ocorra junto com o banco. Não é dele pegar como acontece com os outros bancos, o lucro e levar lá para a sede, para fora do país. Ele realmente quer que o que aconteça de valores fomente o negócio dentro da cidade. Então, para você que quer um banco que não seja banco, que olhe para você não como um número, mas sim como uma pessoa que está ali precisando de uma consultoria, de uma ajuda e esteja visando também a comunidade, o Sicredi é a opção certa. E estamos nos tempos de consórcio, né? E o Sicredi é a melhor forma de fazer um consórcio. Sabia disso? Exato. Não sabia. Conversei bastante com o gerente lá. E hoje, o que nós temos hoje? É tudo isso que a gente vem fazendo durante o ano. Para ser reconhecido lá 2025 é um planejamento. Agora eu fui. O que é o planejamento, né? O que é um planejamento? Hoje a gente vai perguntar para a pessoa certa. A gente trouxe a pessoa certa para falar isso. Boa noite, Gustavo Bier, seja bem-vindo. Muito boa noite, Diego, Thiago. Que energia que vocês têm. Parabéns aí pela forma descontraída. A gente já participou de muitos podcasts, mas o que vocês estão fazendo aqui realmente é algo diferencial. Meus parabéns aí pela forma que vocês estão conduzindo. Tá muito divertida, muito boa, mas sempre trazendo a seriedade aí dos assuntos que demandam. Até vi agora aqui na tela Sicredi. O Sicredi foi um dos parceiros que na nossa primeira edição do Gestão Moderna ele foi nosso parceiro, eles nos patrocinaram, foram apoiadores, então eu tenho um carinho muito grande pelo Sicredi e claro, todos os outros patrocinadores aí, que é o que faz o negócio acontecer. Parabéns pelo trabalho de vocês. Maravilha, obrigado. E obrigado ao Sicredi. Quem coopera? Cresce. Já posso começando? Eu queria já fazer essa pergunta de cara, assim. Queima-roupa já. Queima-roupa. Porque muitas empresas têm um planejamento estratégico perfeito lá e acabam quebrando. Na verdade, hoje a gente vai trazer os 7 passos de um planejamento estratégico. Muitas pessoas colocam no papel o que elas entendem como um planejamento, ou os tópicos que elas acreditam que para elas são mais favoráveis. Mas muitas empresas, e aí, para a gente já começar, eu sempre gosto de lembrar, existem 2 tipos de pessoa. As que anotam e as que esquecem. Isso aí foi um ensinamento que eu tive do meu pai. Então você que está escutando esse podcast, pega um caderno, pega uma caneta, um lápis e anote, porque anotar faz com que a gente relembre tudo isso, recorde e aprenda. Muitas pessoas, elas fazem o planejamento estratégico não de acordo com a capacidade do negócio, da empresa, do mercado, de vários fatores que precisam compor esse planejamento. E sim o seguinte, uma empresa lá tem capacidade de faturar R$50 mil no mês. Só que a pessoa, de acordo com seus gastos pessoais, ela calcula e precisa 150 ou 200 mil por mês. E ela coloca uma meta muito acima do que existe a capacidade daquela empresa conseguir atingir. E aí, nos primeiros passos ali, já começa a existir uma frustração de não atingir as metas desenhadas, porque nós precisamos levar em conta alguns fatores para que a gente não tenha frustração no meio da caminhada e aí a gente perca a motivação e não consiga atingir os nossos objetivos. Muitas vezes é por falta de conhecimento técnico para fazer algo que a gente faz do nosso jeito. E às vezes o nosso jeito acaba faltando algumas peças, alguns fatores que faz com que isso aí não dê muito certo dentro do negócio. Estudar mercado, entender posicionamento de marca, mas também posicionamento físico da loja. Então são vários fatores que fazem você compor. Não existe algo mágico para resolver ou organizar uma empresa. São vários fatores, várias ações acumuladas que você vai conseguir o resultado desejado. Não existe varinha mágica para as empresas resolver algo. São vários fatores que vão compor o resultado do negócio. Eu queria te perguntar, voltando para a tua pergunta, assim, tu acha que hoje as instituições de ensino elas estão mais ensinando as pessoas a planejar, vamos dizer que tem um planejamento bem feito, ou elas estão mais no sentido de executar? Porque o que eu vejo? Vamos lá, tu falou que ela teoricamente tem que fazer um diagnóstico, teoricamente não, tem que fazer um diagnóstico bem preciso daquilo que ela está almejando, nada fruto de ilusão, de coisas que ela acha que possa acontecer.
E aí, feito isso, essa execução, ou as instituições, elas treinam as pessoas para realmente botar isso em prática ou só para botar no papel? A gente tem os passos, o primeiro passo, como tu disse muito bem, ele é o diagnóstico. Onde a empresa está? Qual é o ponto A que ela tem? A gente pode fazer através, tem várias maneiras, mas uma análise SWOT, que são as forças, fraquezas, oportunidades ou ameaças. Então a gente entender o que a gente tem de bom, o que a gente tem a melhorar e o que a gente precisa. No momento que eu entendo onde eu estou, eu tenho um ponto de partida para chegar onde eu desejo chegar. Muitas vezes a pessoa te liga e diz, como eu chego aí? E quem está no outro lado da linha vai perguntar, onde você está? Para ela te conduzir de onde você está aonde ela quer chegar. Então o primeiro passo realmente é ter esse diagnóstico. E depois nós temos outros passos muito importantes. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas que estão fazendo parte desse plano de ação, muitas vezes eles nem sabem todo o plano de ação. Eles sabem a sua fração do plano. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que faturar tanto aqui, eu tenho que vender. Tá, mas por que eu tenho que vender? Não está conectado ao marketing, não está conectado a outros setores da empresa. Então, às vezes, um plano de ação desmembrado, sem ter uma explicação, faz com que não tenha engajamento. Porque as pessoas não fazem com propósito, não fazem porque sabem onde quer chegar, e sim querem fazer só a sua fração. Então, a parte da liderança é muito importante para conseguir um resultado final. Eu estou morando agora em Canela, então ali entre Gramado e Canela, muitas vezes as pessoas vão lá e vocês já devem ter visto aquela cascata de chocolate, né? Sim. Ela sai lá em cima e vai descendo ali. Aí uns dão vontade de passar o dedo, outros botar a língua, mas não pode, né? Porque ali não pode encostar no chocolatinho. E a nossa empresa é a mesma coisa, é uma hierarquia, ela é de cima para baixo. Se nós não deixar claro para o estratégico, passar para o tático, que são as lideranças, para chegar na operação, se a ideia não for comprada em cascata, dificilmente o planejamento vai dar certo. Porque a gente precisa do engajamento de toda a equipe, não parte da equipe, para ser mais realista e conseguir realmente colocar toda a força necessária. É uma pergunta. Como é que, vamos dizer, o empresário quer que tu é um milagreiro. Tu vai lá. Acontece. Aí ele fala assim, aqui tá a chave da minha empresa. Arruma ela para mim que eu vou pra praia. Quando chegar, tu me fala quais os botões que eu tenho que apertar. Acontece isso? Se fosse assim, era até mais fácil. O problema é que o empresário nos chama, gestão moderna nos chama para resolver, a gente chega lá com as soluções, só que na hora de tomar a decisão de demitir pessoas, de tirar pessoas, de contratar, de mudar setores da empresa que não estão gerando resultado final, mudar a agência de marketing e tudo mais, eles não querem fazer. Porque às vezes é um parente que está conectado, às vezes é uma pessoa muito próxima, que está há muito tempo. Como eu disse, Thiago, se fosse assim, era mais fácil do que a gente entrar num negócio e resolver ele, fazer as coisas que precisam ser feitas. Só que muitas vezes o empresário ele não quer fazer as coisas. Muitas vezes são motivos familiares, pessoais, emocionais, mas muitos empresários eles não querem, mesmo tendo a solução, eles não tomam essa decisão. Até mesmo nós, a gente sabe o que é melhor para nós, o que a gente tem que abrir mão na vida e o que a gente precisa focar. Tudo que eu foco dá resultado, mas por que às vezes eu abro tantas frentes de negócio ou tantas frentes, coisas eu faço? Eu posso ser bom em várias frentes, mas dificilmente eu vou ser ótimo em todas. Então é sobre isso que a gente fala, é dedicar o tempo e fazer o que precisa ser feito para conseguir o resultado desejado. Qual é que tu acha que é a conexão entre o planejamento e a cultura da empresa? Que nível? É o segundo passo. Depois que a gente faz um diagnóstico de onde nós estamos, nós temos que entender quem nós somos. E aí a gente precisa ter uma missão muito clara. Missão é o propósito. É por que eu abro a porta do meu negócio todos os dias. Se as pessoas não comprarem, se os seus colaboradores não comprarem essa ideia, eles não vão estar conectados realmente ao teu negócio. Eles vão lá só para receber um salário. Então, ter um propósito, um exemplo, o propósito de gestão moderna é libertar empresários da escravidão moderna através da gestão.
Então aquele cara que trabalha 16 horas por dia, que não consegue tirar férias, que não tem tempo para a família, que não consegue ficar com os filhos, que não consegue levar o filho na escola, que não tem férias ou quando sai de férias vive no celular. A gente está aqui para libertar esse empresário, para realmente estruturar o negócio dele, para que ele tenha mais tempo com a família, tenha férias, desfrute, tenha mais lucro. Esse é o nosso objetivo. Então a cultura, ela é fundamental, começando pela missão, o propósito. Depois nós temos que ter uma visão, onde eu quero chegar no próximo ano, nos próximos 2 anos, nos próximos 3, 5 anos. E depois eu tenho os valores. Imagina uma ponte que de um lado está a missão e no outro lado está a visão. E eu preciso atravessar essa ponte. E para eu construir essa ponte eu preciso de pilares. Esses pilares são os valores. O que são os valores dentro de uma empresa? São as tomadas de decisões que eu vou ter diariamente. Se eu tenho respeito dentro da minha empresa, como um valor, eu não posso ter desrespeito dentro do meu negócio, eu não posso ter fofoca, porque é um dos meus valores. Se eu tenho um valor de melhora contínua dentro do meu negócio, eu preciso ter pessoas que queiram entregar a mais. Se eu tenho como valor senso de dono, que muitas prestadoras de serviço têm isso aí por causa que está comprometido com o resultado, a pessoa precisa entender que o banheiro que ela está utilizando é dela também. Que as metas que ela está atingindo é meta dela, porque ela vai ser remunerada através daquilo ali. Então eu ter clareza nos meus valores, nos princípios, que é ele que vai dar sustentação para tudo isso andar. E depois chegar na parte de clareza de papéis, através de um organograma claro. Eu tenho aqui a diretoria, eu tenho o conselho, depois eu tenho aqui a parte estratégica, no meio é a parte tática, gerentes, supervisores, para depois eu ter a operação. Então ficar claro o que cada um faz dentro do negócio para ficar mais fácil eu atingir o meu objetivo. Só que tem empresas que elas são pequenas, empresas de 4, 5, 3 funcionários. E aí geralmente tem aquele buraco tático, que é quando eu saio do estratégico, não tem um gerente ou um supervisor e eu tenho que dar o comando direto para a operação. Esse é o buraco tático que nós chamamos, que é quando o estratégico vai direto para a operação. Só que o estratégico ele tem que entender que existem papéis. Mesmo tendo esse buraco tático, o dono da empresa, ele pode ser o comprador, ele pode ser o administrativo, ele pode ser o financeiro, ele pode ser o vendedor também. Só que entenda que cada local que eu me posiciono, eu tenho que me posicionar com novas habilidades. Então, quando eu estou na parte estratégica, eu tenho que pensar com uma visão de longo prazo, uma visão de futuro. Quando eu estou na parte de supervisão, de liderança, eu tenho que liderar a minha equipe, eu tenho que ser um bom líder, que vai inspirar, ser exemplo para essas pessoas. E quando eu estou na venda, eu tenho que ser um bom executor. Então, uma pessoa pode ter vários papéis dentro do seu negócio, mas ela tem que ter clareza desse papel e das ações que faz. Ela não pode ser igual para tudo, ela precisa ter habilidades diferentes. Então, uma cultura bem construída na empresa dá norte e segurança para todos os colaboradores envolvidos. Então não tem tamanho de empresa para ter cultura, toda empresa ela tem uma cultura, querendo ou não. Toda empresa tem uma cultura invisível. É o reflexo do dono quanto menor a empresa. Então, você pode ter valores definidos ou não. Eu sempre gosto de dizer, tudo que é intencional fica mais claro para todo mundo. O problema é quando as coisas não são intencionais, são veladas e as pessoas têm que adivinhar. Então, a intenção faz com que tenha clareza em todas as áreas da empresa, mas todas as empresas têm cultura. Nossa família tem cultura, escolas têm cultura, tudo existe uma cultura. E toda empresa também tem, muitas empresas, né, tem aquela missão, visão, valores de gaveta. Tá lá. Não, tá bonitinho embaixo, a gente fez bonita, mas tá lá, calma aí que eu vou procurar. Não vive aquilo. A cultura que não tá clara para os colaboradores, na ponta da língua, ela não tá implementada. É que muitas vezes as pessoas pedem, monta uma cultura para mim, aí uma empresa monta. Lá no Gestão Moderna, tu bem sabe, lá a gente senta junto com as pessoas, depois nós temos na mentoria e a gente ajuda a construir, porque tem que ter um porquê daquilo ali, daquelas palavras. E outra, missão, a gente criou várias missões já. A gente tem lá os Irmãos Papatudo em Uruguaiana, a missão deles é transformar vidas através da moda. É objetiva e simples, eles têm loja de varejo e departamento. Então, tu criar
uma missão clara e objetiva é muito melhor do que criar um textão, porque aí ninguém vai saber o que é. E os valores também, coloca o valor e o significado do valor, porque um valor pode ter significado diferente dentro de negócios diferentes também. Maravilha. Aí, voltando nessa questão da cultura, só para a gente entender, muitas vezes as pessoas estão amarradas à cultura de que tem que fazer um planejamento de 5 anos. E aí é um planejamento que queria saber a tua opinião, assim, ele ainda é viável hoje, com essa mudança que a gente está tendo de IA e mercado e tudo mais, essa movimentação até antes da IA, o mercado ele está muito mais ativo, assim, e nos desafiando a cada dia. Então eu queria que tu me dissesse a tua opinião, vale, não vale? Isso entra nos objetivos estratégicos, que é para onde nós vamos, as metas claras, os resultados e os prazos. Eu sempre fui uma pessoa que fiz planejamento de 10 anos, 7 anos, 5 anos. Porém, o mercado mudou, as pessoas mudaram, tudo está mudando. Desde a pandemia para cá, as coisas aceleraram de uma maneira absurda. Então, a gente nota hoje que um planejamento ele tem que envolver em torno de 2 a 3 anos. Porque dependendo, em 2 anos, tu muda o teu negócio completamente. Tu dobra, tu triplica. Nós saímos de 2019 de um faturamento de 9 milhões do nosso negócio, que é a representação comercial, para 3 anos depois 27. Nós mais que triplicamos o nosso faturamento, né? Um pouquinho mais do que isso. Então, o que a gente vê nisso? Se tu bota um prazo muito longo para as coisas acontecerem, às vezes tu trava a tua evolução mais rápido. Teu acelerar ele diminui porque tu está batendo aquelas metas. E aí a gente gosta muito de trazer meta 1, meta 2 e meta 3, que é uma meta alcançável, a meta 1 ali, que é uma meta que vai suprir as necessidades ali, meu ponto de equilíbrio da empresa. Bati aqui, paguei as contas e sobrou um pouquinho. A meta 2, ela já me dá um retorno maior. E a meta 3, essa sim, é um desafio. Um desafio assim que, se nós batermos essa meta aqui, vai ser incrível. Então, trabalhar com essas metas até para a gente forçar a chegar nessa realização de metas maiores em menos tempo. Mas hoje eu acredito em metas de 2 a 5 anos no máximo, mas eu sempre fico entre 2 e 3 anos nas metas. Do planejamento. Do planejamento. A duração do planejamento. Sempre é bom botar metas alcançáveis. Não botar. Tem gente que fatura 1 milhão ali, vou botar que eu vou faturar 20 milhões. Não vai acontecer milagre. Na verdade, tu até pode traçar isso, mas tu tem que ter um plano para isso. É o planejamento. Exatamente, planejamento. Não, eu quero 20. Mas eu tenho 2 vendedores. Quantos vendedores eu preciso? Aí tu tem que fazer a conta do que tu precisa, né? Isso aí. Tu tem que trazer ele para a realidade, né? Não pode virar uma ilusão. O que acontece? Eu quero faturar 20 e largo lá. Não vai acontecer. Né? Os dois não vai acontecer. Se tu não tiver ação, acho que é isso aí que o Gustavo falou, que faz todo sentido, né? O planejamento ele tem que ser realmente factível. E a meta em 3 escalas faz parte disso também, né? O cara vai olhar para aquele número lá, tu também, com os colaboradores, tu vai ter que, assim, ter essa meta de desafio, olhar para ele também de uma forma que ele se sinta, como é que eu vou te dizer, assim, contemplado com aquilo lá, né? Eu vou chegar nessa meta, eu vou ganhar X, né? Porque o empresário, às vezes, acha que, só a comissão do cara já basta. Mas ele quer uma coisinha diferente, uma viagem lá pra Canela, entendeu? Uma bonificação, um prêmio. Uma coisinha diferente, né? O empresário, pelo menos nos meus negócios, a gente sempre tenta trazer o empresário, os colaboradores, assim, para junto do negócio. Eles fazem parte do negócio. Acho que isso tu falou muito bem, é o plano de ação, né? Que a gente, sempre que a gente entra para dentro de uma empresa, a gente faz algumas perguntas dentro desse tópico, plano de ação. O quanto eu consigo crescer com a minha estrutura? Essa é a primeira pergunta. Então, quero crescer, ok. Tu tem uma indústria, tu precisa ampliar ela ou tu consegue aumentar a tua produção dentro do que tu tem em mãos? Consigo. Quanto? É 15%? É 20%? É dobrar? Ok, então nós temos uma capacidade aqui de produção. Prestador de serviço. Já dá para dobrar porque existem fábricas, quem está dando esse respaldo aí. Segundo, a minha equipe que eu tenho hoje, ela é capaz de dobrar esse faturamento? Eu sempre digo, o último da fila dos vendedores está puxando a média para baixo do teu faturamento.
Então sempre faça uma análise do último da fila, o último vendedor, o último cara ali que não está entregando. Se tu colocar um pouquinho melhor, não tem que ser o melhor, mas se colocar um mediano no local dele, a tua média já vai aumentar. Então entender se tu tem capacidade produtiva, se teu espaço físico está ok, se tu tem pessoas para operar isso aí, se o teu sistema comporta esse crescimento, se os terceirizados, daqui a pouco é montagem de imóveis, se a montagem eu consigo entregar isso também, entender o quanto eu consigo expandir dentro do que eu tenho em mãos. E aí o próximo passo é, o que eu preciso fazer? Mais uma pessoa aqui, mais uma, eu consigo aumentar 30% do meu faturamento. Interessante. Então, é entender quais são os recursos necessários para atingir do 1 ao 20, como tu falou, que às vezes é meio difícil, mas muitos empresários, eles olham a vida que eles sonham e gostariam de ter, sabe quanto que precisam faturar, e a partir disso querem faturar no seu negócio, muitas vezes sem capacidade de faturamento. E aí, aproveitando esse gancho que tu falaste, para aquele empresário que não tem um panorama da empresa dele, não tem um indicador. Qual é o indicador que tu vê assim e diz, cara, se tu não tá olhando nada, começa a olhar aqui, aqui e aqui. Sei lá, 3 indicadores, 5, KPIs, que o pessoal costuma dizer e que gosta de dizer. Eu vou dar um exemplo agora, no Gestão Moderna. A gente está implantando lá toda a parte financeira, tudo muito bem feito, muito bem organizado, e aí eu disse o seguinte, tá tudo muito lindo, tá tudo muito bom, mas eu preciso de uma tela aqui que eu consiga olhar todas as informações necessárias, que eu consiga ver e saber já em um olhar, em menos de 1 minuto, saber o que tem que ser feito. Um dashboardzinho. Exatamente, dashboardzinho bem focado ali no que faz sentido para ti. O que eu vejo hoje faz sentido dentro de um... Depende o segmento do negócio, mas dentro de uma regra geral, tu tem que entender qual é a tua meta, quanto que tu já faturou dessa meta, quem são as pessoas que estão entregando esse resultado para tu ativar as que ainda não estão entregando esse resultado, quanto tempo tu precisa para entregar este resultado e se esse resultado está conectado com o teu custo do negócio, o quanto ele já representou no teu básico necessário para que o teu negócio aconteça. Então são alguns indicadores ali, faturamento, dias a faturar, quem são as pessoas para a gente poder ativar essas pessoas aí e mudar esse número caso necessário e entender também os números financeiros que eu preciso atingir para que supra a demanda do mês. Então, mas claro, cada negócio tem algo específico. Tem muitos negócios que é interessante a gente saber o estoque do negócio para entender a capacidade de compra, o quanto eu preciso faturar. Geralmente uma indústria esse seria um ótimo indicador de estoque do que eu preciso para tomada de decisão. E é claro, quanto maior a empresa, cada setor tem que ter os seus números específicos. Então o setor de produção tem que ser um, o setor de vendas tem que ser outro, o setor de compras tem que ser outro. Mas o basicão do dia a dia ali, faturamento, vendedores, custo e quanto tempo eu tenho para atingir as metas. Repete para nós. Faturamento, vendedores, tempo para atingir as metas, quantos dias tem e como é que está o meu financeiro. São alguns fatores importantes. Então, quem está nos escutando já temos uma base, né? Um primeiro lançamento de ideias. No teu caso lá que é serviço, apesar de teu faturamento, tu fica na parte do serviço, né? Uhum. Dessa empresa, sim. Da empresa que tu atua, de uma dos negócios que tu tem. Porque tu fala de mim aqui, é muito pior do que eu. Muito pior não, muito melhor do que eu. Ele tem negócios gigantes aí, vários negócios. Quantos negócios tem hoje, Gustavo? Vamos sair um pouco dessa seara. Representações comerciais, aplicativos que a gente investe também, sítio, terra, imóveis... Gestão moderna, tem o Gestão Moderna que está se tornando o principal. Tia, talvez tenha mais aí, que às vezes a gente esquece. A representação, tu vê, o cara é um monstro, hein? Essa aí tá bem, esse ano a gente já estipulou. E eu vou dizer, por isso que eu falo hoje muito em perfis de negócio. Porque um exemplo, representação comercial, prestação de serviço.
Tu entra o ano já devendo, tu entra janeiro ali com o restinho do que não faturou em dezembro e tu tem que suar a camisa todo mês. Tudo bem que tu vai acumulando sempre um pouquinho para frente, 1 mês, 2 meses para frente, tu vem de janeiro para faturar em março, e aí tu vai criando aquela gordurinha, só que todo mês que gira precisa bater aquele número de vendas e de faturamento. No Gestão Moderna, esse ano a gente fechou 3 anos, e a gente fez um planejamento estratégico de 3 anos. Tudo aconteceu como nós gostaríamos, porque nós desenhamos e acompanhamos tudo isso. Porém, esse ano, nós entramos o ano. Imagine você ter uma empresa que dia 1º de janeiro, você já bateu 82% da sua meta 1. Vou ter que fazer que nem a Dilma, vai ter que dobrar a meta. Vai dobrar. A meta 1 um pouquinho menos que a dobra a meta 3. Aí nós temos a meta 1, que já tem 80, até está um pouquinho mais agora. Aí nós temos a meta 1 para bater até março, a meta 2 para nós batermos até julho e a meta 3 para nós batermos até novembro. Porque os nossos contratos hoje eles variam de 6 meses, 10 a 12 meses e até 2 anos com os nossos clientes. Então, por isso que eu digo, são tipos de negócios diferentes. E aí a gente vai entendendo e vendo. Muitas vezes o nosso negócio, eu costumo dizer que a vida e a gente tem uma visão. E a visão é ligar uma lanterna. Eu ligo a lanterna e eu enxergo o que essa lanterna está iluminando. Talvez 3 metros, 5 metros, 7 metros. E aquilo ali é o que eu conheço das coisas. E então eu encontro negócios dentro desses 7 metros. Quando eu vou caminhando, eu vou ampliando a minha visão. Então, às vezes, um negócio que foi o principal da tua vida, que é o nosso caso durante 25 anos, hoje ele está sendo ultrapassado por outros negócios. Porque a gente está conseguindo enxergar coisas que antes a gente não enxergava. Só que só vivendo, só tendo conhecimento, que a gente vai conseguir enxergar novos negócios, conexões novas, novos lugares. E isso vai fazer com que a gente consiga vislumbrar novos negócios. Sem paradeira esse homem, né? Coisa linda. Tá, e você não tem orçamento, não tem recurso, é só botar no papel e acontece. Ah, pois é, aí já entra no próximo tópico aí que é bem interessante. Nós temos que ver quais são os recursos que eu preciso e se eu tenho capacidade desse recurso. É como nós estávamos falando anteriormente. O quanto eu consigo crescer com os recursos que eu tenho e o quanto eu preciso a mais para conseguir atingir esse objetivo. Primeiro passo, sempre faça o que não tem custo dentro do seu negócio. O que vai demandar tempo. Muitas vezes o empresário não faz as coisas porque ele está dizendo, não tenho dinheiro. Só que a maioria das coisas não é dinheiro, é tempo para colocar em prática e reorganizar tudo isso. Então, entenda o que você precisa. Muitas vezes a gente quer sair do 1 para o 5 e aí nós precisamos de muito recurso, só que entre o 1 e o 5, tenho 2, tenho 2,5, tenho 3. Então, entenda o que você precisa para dar o próximo passo de recurso. Muitas vezes a gente não dá os passos porque a gente não tem todo o recurso. Só que se a gente colocar o pé, a provisão vem. Se Deus nos dá a visão, Ele nos dá a provisão. Então a gente precisa ter essa fé de caminhar, porque o empresário sem fé, ele acaba. Porque nem começa. Todo dia é fé. Porque a gente precisa se apegar a algo que realmente vai fazer com que a gente acredite. Porque hoje o jogo é todo contra o empresário. E a gente precisa mesmo assim estar motivado, motivar as pessoas, vai ser um ano bom, vai ser um ano melhor, temos eleições, temos Copa do Mundo, nós temos o maior número de feriados nos últimos anos, então como é que a gente vai? A gente tem menos tempo para atingir os objetivos geralmente maiores. Como é que a gente faz isso? Aumentando a produtividade, aumentando o planejamento, ter ações pontuais para que a gente consiga realmente atingir esse objetivo. Olhar o copo mais cheio, né? Não vamos olhar o copo menos vazio. Exatamente. Né? Ficando nessa parte aí, o sexto, entre o orçamento e os recursos. Quando chega na empresa, tu fala pro cara, tá, muito bem, qual é o teu faturamento? E ele não, o ano passado, esse ano, o mês passado, eu faturei, eu acho que foi, quanto foi mesmo? Foi 200, 300, e não tem aquilo ali bem desenhado. Quanto ele vai faturar? O que ele tem, o que ele pode gastar? Muitas vezes o empresário pequeno ali está entrando, está gastando, está entrando, está gastando. E não tem aquele planejamento. O que tu fala para ele?
Primeiro tem um princípio para a gente entender. Não posso ajudar com isso. A IA não sabe? Pode, mas vamos lá, vamos nessa então aí. Vamos nessa, já que ela não pode ajudar ali. Para quem não viu no microfone, a IA dele aqui do celular se manifestou aqui para tentar responder e disse que não podia. Não podia. Primeiro eu quero trazer o princípio da entidade, que é o princípio seguinte: pessoa física e jurídica. A maioria dos empresários confunde tudo isso. O que eu quero dizer com isso? Entrou dinheiro na pessoa jurídica, eu pago a escola do meu filho, eu pago o cartão de creche da pessoa. Mas é tudo meu. Aí que vem a questão. Quando eu misturo tudo isso, eu não tenho uma organização. E se eu não tenho uma organização aqui, eu também não vou ter organização de vendas, de meta. Primeiro passo é organizar, é saber o histórico. Se você não tem o histórico, você pode começar. Estou começando um negócio hoje. Eu tenho o meu ponto de equilíbrio. Aquilo ali é o desejado para eu conseguir manter o meu negócio em dia. Agora, se eu não olho para o meu histórico, eu não sei, eu não domino os meus números. E se eu não domino o meu negócio me domina. E aí eu fico sempre ilhado, eu nunca sei se está bom ou está ruim. E a gente fiz um treinamento agora num cliente e ele tinha medo de olhar para o estoque dele. Ele estava preocupado que ele estava devendo e que ele podia quebrar. Aí eu pedi, faz o levantamento do teu estoque, preço de custo, me faz o levantamento dos boletos que tu tem a pagar de hoje até eterno, até o final, mas me dá esse ano corrente que nós estamos aqui, tá? E me vê quanto que tu está faturando hoje por mês. Resumindo, ele tinha 1/5 de despesa do que ele tinha em estoque para faturar ainda futuro, e ele estava preocupado. Muitas vezes a gente se preocupa com coisas que não é problema, mas por nós não termos o conhecimento e o acesso a esses números, a gente se preocupa. E qual é que era a durabilidade do estoque dele versus o faturamento? De 6 a 7 meses. É um bom. E aí dependendo da maioria dos produtos, é um bom giro. Hoje o pessoal pergunta qual é o estoque ideal? Depende. Se tu tem fácil acesso à tua matéria-prima e tu consegue repor rápido, 90 dias é um período bom. De 60 a 90 se tu tiver redondinho. Agora, se tu é meio bagunçado, tu tem que estender um pouquinho mais para tu conseguir se organizar no tempo e comprar as faltas. E esse teu cliente, ele tem medo de delegar essa função do balanço, por isso que ele não sabia? Não, é que muitas vezes, o que nos barra na nossa vida? O emocional. No momento que a pessoa, dependendo a caminhada que tu já teve, tu tem vários barreiras emocionais a serem. E tu nunca mais quer voltar ao estado que tu estava, se tu tinha muito pouco. E se tu já teve mais, tu nunca quer quebrar. Então, muitas vezes a gente não olha para coisas por medo da verdade. Só que aquela verdade ali pode nos tranquilizar ou fazer com que nós tomemos ações para que não gere um problema. Mas a gente precisa ter acesso aos números, a gente precisa ter o controle do nosso negócio, porque senão a gente não tem como tomar a decisão. Eu preciso faturar mais, mas o que eu tenho dentro do meu negócio? Eu tenho produtos mais em conta, mais caro, produtos que giro, que não giro, eu vou ter que comprar um produto isca. Muitas vezes as pessoas compram um produto isca para trazer para a gente para dentro da loja, mas não faz uma estratégia de vender os outros produtos. E aí dá tiro no pé, porque a pessoa vem, compra aquele único produto e vai embora. Enquanto a gente precisa criar uma estratégia para ela comprar outros produtos que vão ter uma rentabilidade maior. Muitas vezes não treinou o seu funcionário, o funcionário falou, não, ele levou 5 daquele, baratinho. Tá, mas tu não induziu ele para ele comprar outra coisa? Não era para fazer isso. Exato. Então, esse planejamento, e aí chega um determinado momento que nós temos que acompanhar o planejamento estratégico, para ver se isso está sendo feito. A mesma coisa, qualquer ação que nós formos fazer dentro do nosso negócio, nós temos que acompanhar se aquilo ali foi feito, ou delegar para alguém, alguma liderança que o faça. Mas bem, tem muitos empresários que pensam assim, vou delegar e vou largar, mas delegar não é largar. Todo mundo tem medo de delegar, porque agora vai cagar todo o meu negócio. Delegar e delargar. Delegar é quando tu realmente passa algo para alguém e tu sabe que ela vai fazer ou vai seguir aquilo que tu
Passou. O delargar é quando eu tenho um problema no meu colo. Eu só preciso tirar esse problema do meu colo. Eu entrego para a primeira pessoa que eu vejo ou a pessoa responsável. Mas se eu não tenho a solução e ela também não tem a solução, então eu tiro o problema do meu colo e entrego para ela para olhar para outra coisa. Só que eu não deleguei, eu não expliquei o que eu preciso, eu não fiz a confirmação se a pessoa realmente entendeu o que precisava, eu não dei um prazo para que aquela ação seja executada. Entende? Então, muitas vezes a gente só quer tirar do nosso colo um problema. Só que acaba criando outro problema. E assim, falando um pouco sobre delegar e tudo mais, às vezes a gente pega que um líder ele não tem obrigação, um dono de empresa não tem obrigação de ter todas essas virtudes, né? Ser um bom vendedor, que nem o Thiago falou. Por que o fulano não falou isso? Porque muitas vezes aquele empresário não é um bom vendedor, né? Ele não tem obrigação de ser um bom vendedor. E como é que ele faz para poder ter um monitoramento de uma parte que ele não domina? Pode ser venda, pode ser financeiro e tal. Hoje a gente vê assim muito... Existe aquele empresário pequenininho que ele é obrigado a saber um pouquinho de tudo, não que ele faça bem feito, mas conforme a gente vai crescendo, vai escalando, ele vai começar a abrir essa coisa da delegação, né? Qual é que é a transição boa que tu acha que pode ser feita? Tem dois cenários. O cenário que é, eu já tenho colaborador e eu preciso treinar este colaborador. E tem o cenário que eu preciso contratar alguém para fazer alguma função. A gente fala muito sobre como eu vou ocupar essa vaga da melhor maneira. Então a gente traz várias ferramentas. Perfil comportamental. A pessoa é de ação, ela é de planejamento, ela é de execução, ela é de visão, entendeu? Ela é social. De acordo com o perfil comportamental, ela já tem uma predisposição para fazer coisas administrativas, coisas de ação, de vendas ou outros fatores dentro do negócio, outros setores dentro do negócio. Então, primeiro eu tenho que entender se a pessoa certa está no lugar certo, porque muitas vezes tu contrata a pessoa certa por uma indicação da vizinha, do amigo, só que tu bota ela no lugar errado, e aí dá errado. Então eu tenho que entender se a pessoa que está ali, ela está no lugar certo, ou eu estou pedindo algo que ela não vai conseguir fazer, porque não é da natureza dela, e ela vai precisar gastar muita energia para treinar e aprender aquilo, ou a pessoa já tem uma certa disposição para fazer aquilo. Então o melhor é sempre entender o que você precisa. Eu vou voltar lá na parte de contratação. Muitas vezes tu contrata um vendedor, o que tu vai fazer? Vender, beleza. Aí o vendedor ele vende, ele organiza a loja, ele faz vitrine, ele faz stories pro Insta, ele responde o WhatsApp, ele limpa espaços da loja. Também não era vendedor? Não tem problema tu contratar ele para tudo isso. Só que tu tem que deixar claro. Tu tá deixando claro, você empresário, tá deixando claro. É claro os papéis de cada um dentro da empresa? Ou todo mundo faz tudo, uns são responsáveis por alguma coisa, outros por outra, e ninguém sabe se tem essa habilidade ou não? A criança sem pai é o pior problema, né? Exatamente. Quem é que tem que fazer? É fulano, é ciclano. Melhor coisa é na contratação, tu falar, ó, aqui tá a lista, ó, tu vai fazer isso, eu vou te contratar para isso. Tu vai fazer isso? Não, vou fazer, porque na hora da contratação, ele vai fazer tudo, ele vai assinar ali que ele faz tudo. E depois, ô amigo, vamos lá, tu não tá fazendo isso daqui. Ah, não, mas eu assinei, não vou fazer. Porque lá no meio da jogada vai falar, o fulano embaixo, tem como passar um paninho ali no banheiro, só um paninho. Não, isso aí é desvio de função. Tu falou uma coisa interessante, o que é desvio de função e o que não é? Limpar o espaço onde você trabalha, tipo, a pessoa tem uma loja, tá abrindo as caixas, pegar as caixas, pegar os saquinhos, guardar tudo isso, é uma coisa. Daqui a pouco ter essa limpeza de banheiro, porque aí lida com um produto químico, periculosidade, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que entender o que dá pra gente pedir pro colaborador e o que não dá. Mas isso que tu falou é fundamental, desenha antes. E outra, dá métricas, dá metas para cada uma dessas funções. Se é vendedor, tu tá entrando para vender tanto. Se é vendedor, eu preciso que tu faça tantos stories por dia. Eu preciso que tu arrume a vitrine uma vez por semana. Dá indicadores para saber se ele está no caminho certo ou não. Na nossa empresa, a gente fez um desligamento, eu não precisei nem falar com a pessoa, porque nós tínhamos tudo já desenhado,
acompanhamento mensal. Todo mês nós falávamos sobre as metas, todo início de mês, semanalmente, não está atingindo. Quando a gente pegou a folhinha lá, olha aqui, ó, no meu lugar, o que tu faria? Eu preciso que tu atinja isso pelo menos para se pagar. Faz 6 meses que tu não está atingindo. Tecnicamente eu estou tendo prejuízo contigo aqui. Se tu fosse dono da empresa, o que tu faria? Eu demitiria. Não foi uma dor, né? Não foi uma dor, porque não tem surpresa, porque tu entrega tudo que a pessoa tem que fazer e as métricas que ela tem que fazer. Se você conseguir desenhar tudo isso dentro do seu negócio, fica muito mais fácil, que a gente chama clareza de papéis e indicadores de desempenho. Se você conseguir fazer isso para todos os seus colaboradores, a vida muda dentro do negócio. Gustavo, a gente está falando de bastante indicador, bastante número, processos e etapas, né? Pode ser que não tenha, mas eu vou te pedir. Existe um planejamento mínimo viável para aquele cara pequeno? Vamos pensar que a gente tem, né? A gente falou de um cara médio, um cara grande aí, mas aquele cara pequeno. O cara pequeno, o que a gente tem que pensar nisso? Primeiro, eu olharia primeiro para o financeiro. O custo que ele tem. Custo fixo dele. Luz, água, telefone, funcionário, tudo isso aqui. Então eu tenho que entender qual é o valor que eu tenho de custo para pagar todo mês. Perfeito. Segundo indicador, eu olharia o quanto eu preciso faturar e a minha margem de lucro para saber se eu faturando X, faturando 100 mil reais, eu pago meu custo fixo e já começa a sobrar um pouquinho. Fixo, variável e sobra um pouco para mim. Então, primeiros indicadores seriam parte financeira, parte de faturamento, margem de lucro. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio do negócio. Perfeito. É o fundamental. Depois, eu olharia para a equipe, pessoas. As pessoas que estão dentro do meu negócio, isso vai ser fácil ou vai ser difícil? Eu vou exigir muito delas ou pouco? Se eu estou exigindo muito, é porque o negócio demanda exigência ou as pessoas não têm competência e eu preciso exigir demais? Então eu preciso entender se as pessoas que estão no meu negócio, elas têm competência para fazer ou não. Muitas vezes tu quer meter pressão em quem não aguenta pressão. E ela já está no limite, entregando 11, só que para ti corresponde a 3. Ela não vai conseguir dar mais. Ou ela tem que ir para outro lugar, ou tu tem que ver outra pessoa para entregar. Quem te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar para o próximo nível. Por que não necessariamente? Porque a pessoa pode desenvolver novos talentos e habilidades e continuar dentro da equipe. Mas, porém, vai chegar um momento que ela chegou no limite. Se ela não melhorar, ela não vai conseguir acompanhar a evolução da empresa. Tu quer ver um exemplo legal que eu tenho, assim, lá na nossa loja mesmo, né? Há não muito tempo atrás, a gente abria as portas, aguardava o cliente chegar lá, atendia, vendia as roupas e tudo mais, né? Agora, o cliente falou, quantos stories tu tem que fazer por dia para nós, para a loja? Tu tem que bater foto de produto, tu tem que responder o WhatsApp, assim, a dinâmica mudou muito do atendente. Aí até teve uma jurisprudência negada, né, que era em relação a essa coisa que a gente estava falando de desvio de função, que a pessoa estava atendendo pelo WhatsApp, não era uma forma e tal. Tudo é venda, né? Tudo é uma forma da gente, ou tirando foto de produtos para a loja. Ela virou uma influencer, sei lá o que foi argumentado na época. Mas a forma de vender hoje ela é muito mais trabalhosa, né? Não que a gente não goste, mas ela é muito mais voltada para o digital do que para o presencial, muitas vezes, né? A loja que não está no digital hoje, ela tem um déficit de crescimento. E aí, aproveitando o gancho do déficit de crescimento, qual é o percentual mínimo que tu acha que uma empresa tem que crescer por ano para se manter no mercado? Depende. A empresa que não está crescendo está morrendo. Se ela não cresce, pelo menos a inflação, ela está comendo seu estoque. Ela está perdendo o valor de mercado e ela não consegue. Então, jogar aí hoje um mínimo de crescimento, em torno aí dos seus 15% anual, ela tem que crescer. É o mínimo para ela se manter no mesmo estado que ela estava no período anterior. Eu vejo aí os últimos 3 anos muito empresário comendo estoque.
Ele tinha um estoque muito forte, cada vez está faturando menos por causa dos desafios, alguns não estão se modernizando, não estão comprando para poder se manter comprando só o necessário, só que o estoque deles hoje está 1/3, ou até menos do que já tinha. Então eles não têm mais aquele estoque de equilíbrio e tudo mais. É torrando mesmo para manutenção. É por quê? Porque eles não estão crescendo. Eu acredito que é na base da inflação um pouquinho a mais aí, é um número mínimo para crescer anualmente. Maravilha. Muito. Tu viu que a gente já está quase 1 hora de programa aí. Opa. É, isso aí. Eu queria te perguntar uma outra coisa, assim, já chegou numa empresa, a gente está falando uma empresa que não cresce, né? Mas chegou numa empresa e tu conseguiu, aliás, tu não conseguiu aproveitar nada do planejamento dela, disse, cara, olhou, né? Tu chegou, cara, eu vim te ajudar, né? Tu foi lá, consultor. Esse planejamento teu aqui não tem nada a ver com a tua empresa. Nós vamos ter que fazer uma coisa do zero. Não é 1 e nem 2 que a gente chega, e isso eu já trouxe aqui para vocês no início, no meio e no fim, que é a questão das metas. A empresa não tem capacidade de faturamento e o dono, para manter um padrão de vida, ele quer que dobre, triplique a meta dele, porque ele quer. E porque ele precisa, mas a empresa não tem pessoas para conseguir atingir isso, às vezes não tem produto e ela quer porque quer ter a casa tal, o carro importado tal, fazer as viagens que quer, mas o negócio não suporta aquilo. E aí tem muita retirada e a conta não fecha. Então, esse aí é um cliente que a gente tem que ter muito cuidado para agir com ele e conversar com ele, porque a conta não vai fechar de jeito nenhum. E aí muitas vezes a gente tem que redefinir, e aí não é um modo pessimista, é um modo realista do negócio. Mas eu preciso e eu quero. Tá, mas entre precisar e querer, nós vamos ter que fazer vários ajustes. Vai chegar, mas dentro de uma caminhada, não vai ser do dia para a noite. Mas sim, acontece muito isso. De ter que mexer todo doce lá, né? Deixa eu fazer umas perguntas, porque o Alipe ele tá me chamando, não tá perguntando. Eu acho que eu perguntei bastante coisa. Sim, perguntou o nome dele. Vamos lá. Qual é o tipo de empresa que tem que procurar uma mentoria? Empresas que estão estagnadas no seu faturamento, no seu modo de pensar. Hoje a gente nota que o empresário, muitos não entenderam até entenderam que o mercado mudou, que as pessoas mudaram, que a forma de consumo, que a experiência do cliente está sendo diferente, só que eles não sabem por onde começar. E aí eles começam a pensar o seguinte, mas vai ser muito caro. Todo mundo sempre pensa no custo e não no investimento. Essa é a grande questão. Mas voltando à tua pergunta, todo cliente que quer melhorar o seu negócio. Eu posso dar 2 exemplos ao extremo. Nós temos clientes em Uruguaiana, Irmãos Papatudo, quando a gente começou com eles, eles faturavam menos de 2 milhões anual. E esse ano que passou, eles bateram 46 ou 47 milhões em 6 anos. Isso é um exemplo de um case absurdo de sucesso. E agora eu vou contar um outro case numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma loja de cama, mesa e banho, que são 2 irmãos como sócio e uma funcionária. Eles tinham os dois e mais, trabalhavam de segunda a sábado. Não é aqueles que fizeram com nós. Fizeram. Eu vou falar aqui porque eles têm um sucesso muito bom e é isso que eu quero trazer. Às vezes não tem que crescer tanto para ser um case de sucesso, tá? É a Roberta e o Rodrigo de Nova Prata, Casa e Conforto. Eles eram os 2, trabalhavam direto e um colaborador. Hoje eles contrataram um colaborador só a mais, eles têm 2 colaboradores e eles folgam, cada um folga de manhã e outro folga de tarde. Então eles trabalham meio turno por dia. Na quarta-feira os 2 se encontram para falar sobre o negócio, ali, parte estratégica, e no sábado cada um trabalha. Então eles estão com a vida com folgas, estão conseguindo desfrutar. Contrataram uma pessoa, então o aumento de custo não foi absurdo. Eles aumentaram de faturamento, ficou entre 15% e 20%, não é um aumento de faturamento muito grande. Mas o diferencial deles é que eles estão quase triplicando o lucro líquido deles. Então, às vezes não é sobre quanto que fatura, é sobre quanto deixa no final e se você tem tempo para desfrutar com a sua família. Mas toda minha pergunta era aqui, fatura versus lucro, o que é mais importante? É isso, mas às vezes as pessoas, né? Faturamento. Nós tínhamos uma empresa
que o nosso faturamento era muito bom. Ela era o segundo na nossa lista de empresas lá. Só que a margem que deixava era muito pequena. Hoje a gente fatura 1/3 do que nós faturávamos com a empresa anterior e nós ganhamos 3 vezes mais. Isso aí que é bonito, hein? Então, a grande questão, às vezes a gente, porque eu tenho que faturar mais. Não, tu tem que fazer com que sobre mais no teu caixa, para que tu consiga fazer os investimentos ou o que você quiser. O que sobrou, faça o que você quiser. O problema é quando a pessoa faz o que quiser com o que não tem. Porque quer meter a mão no caixa porque precisa fazer alguma coisa, trocar um carro ou o que for. Aí entra aquilo que tu falou, né? Tem que saber o teu ponto de equilíbrio, saber em que momento que é teu e que momento é da empresa. Né? Exatamente, princípio da entidade, pessoa física e pessoa jurídica, não misturar as coisas. Talvez, eu vou chutar aqui, 80% das pessoas que estão escutando esse podcast tenham esse princípio aí da entidade um pouco distorcido, que é usar a empresa para pagar todas as contas da pessoa física e não fazer distribuição de lucro ou prolabore para depois sim fazer esses pagamentos. É isso aí, maravilha. Ô Diego, vamos passar nossos patrocinadores aí? Vamos, com certeza. Quer começar? Pode começar. Deixa para mim aqui então, deixa eu ver. Eu gosto do papel, por mais que já tá bem decoradinho, né? Começar com o nosso grande amigo da DS Marketing Studio, o senhor Alípio. Para você que está pensando em melhorar o seu marketing, seja ele de uma forma digital, né, que é a melhor que ele atua, e também na forma estratégica dentro do seu negócio. E aí com uma especialidade muito especial, que é academias. Na sequência, o nosso grande amigo Bender Chopp, aqui eu trouxe 2 barrilzinhos para nós. Para quem não toma álcool, tem água. Para quem gosta de levar a família para passear, tem o Bender Beer Garden. Até tu me travou a língua. Mas eu destravo a língua. Pois é, mas acho que quando toma demais ele trava. É até um certo copo. Olha aí que violência, rapaz. Casa Granel, o bem-estar começa por dentro, né? O maior e melhor variedade de produtos granéis, produtos, suplementos, chás, alimentos para você emagrecer, para você melhorar o seu sono, para você... Tudo que tu imaginar, eles têm. Eles lançam muitos produtos novos, a gente chega lá, sempre tem alguma coisa nova. Amanhã, a Casa do Granel vai estar com 10% de desconto, para quem falar que nos ouviu aqui no podcast. Qualquer outro dia, 5% de desconto. CDL Sapucaí do Sul, a nossa grande CDL, eu já fui presidente dessa casa, Gustavo já foi palestrante dessa casa, maravilhosa também. E aqui, não menos importante, nosso grande presidente em atuação maravilhosa, um monstro. Conte-nos, o que tu aprontou? Dia 5 nós temos palestra. Temos? Comunicação? Comunicação. Conhecido nosso amigo, o Everaldo vai estar. Everaldo vai estar aí. Participou do Gestão Moderna, Everaldo. Participou da Gestão Moderna. E aí, na sequência, Darling Lanches. Olha na tela. O time do cara é impressionante, né? Fala, meu patrão. Tá especial. Eu sou, é verdade. Para você que está buscando um lanche gostoso, rápido e com... Rapidez? Não, rápido eu já falei. Eu queria que tu me desse mais um adjetivo. Desculpa, não, é porque eu tô aqui quietinho. Saboroso. Saboroso. Não, eu nem sei porque que eu tô aqui do lado, porque você falar todos. Eu fico me perguntando. Não, porque o Gustavo tá estudando mais que tu, rapaz. Ó, meu presidente, não faz assim, é brincadeira. Sicredi, quem coopera, agora tu vai vir. Cresce. É que tem que dar deixa certa pro homem. Não é todos que ele vem assim se entregando. Então, para você que está pensando em sair de um banco que você é só um número e ir para realmente uma assessoria, porque hoje a gente busca muito isso. Assessoria é aquela pessoa que tem um cuidado, ou aquela empresa que tem um cuidado com você, que olha para você e vê assim, não, vai por esse caminho que tu vai bem, né? Nem todo mundo tem condição, às vezes, de ter um consultor, né? Como vocês são aqui e tal, e precisa de alguma ajuda na parte financeira. Sicredi está aí para isso. Meu presidente. Falou demais, hein? Não, mas falou certo. Não, tá bom. Destravou Tu bem. gostou? Não, depois que tu enrolou e tu foi. Tá bem. Então tá, Gustavo, uma pergunta. O que é mais difícil? O dono da empresa ali, tu conseguir explicar para ele que tem um processo, ou a operação que já tem um processo?
A empresa é reflexo do dono. E as lideranças são reflexo do dono. E a operação é reflexo da liderança. Se nós não fizermos essa hierarquia, essa cascata, mostrando de cima para baixo que é importante, em algum dos setores não vai comprar a ideia. Então, é muito importante a parte de processos, é muito importante as pessoas, mas o fundamental é conseguir vender esta ideia de que precisa implementar processo. Hoje em dia, na parte, como a gente tem uma parte digital muito forte, a gente precisa ter CRM, nós precisamos ter informação para ter as tomadas de decisão. E às vezes colaboradores que não estão nos ajudando com esse preenchimento de CRM, de informações necessárias, isso acaba atrapalhando o resultado do negócio, porque a gente acaba não tendo um número claro de resultado, porque nós precisamos que seja preenchido para ter os números e os indicadores adequados para aí sim chegar a uma conclusão e tomar novas decisões e novos direcionamentos. Então a parte de processo ela é muito importante, só que ela tem que ser vendida como um combo. Toda empresa tem que entender a importância disso, senão alguém não vai fazer e vai atrapalhar todo o processo do início ao fim. É que eu sempre falo assim que não é de primeira. Tu não vai falar pro cara, ó, bota o copo aqui. No outro dia tu vai falar, não, meu, o copo é aqui, ó, não é aqui. Hoje eu passei no cliente lá e ele contando lá que ele... coisinhas pequenininhas. Ele botou uma caixa de separação lá, ó, agora vai ser tudo azul. Aqui, aqui, aqui. Pega essas pretas, põe tudo pra lá. Agora a gente trocou de lugar, vai ser tudo azul. Foi lá, fez todas as funções e chegou, tinha um monte de preta no meio. Aí ele falou, pessoal, vem cá de novo. O que eu acabei de falar que aqui vai ser tudo azul? Ah, mas não podia botar as pretas junto? Não, pessoal, calma aí, vamos de novo. Aqui vai ser só azul. Azul. As pretas não quero mais. E aí depois, não, é um treinamento, que nem a gente fala, tem filhos. Tem. Quantas vezes tu falou pro teu filho que tem que botar o chinelo? Ô meu, muitas vezes. Incansavelmente. Bah, e é assim, ó. Ele botou piso aquecido pra não falar mais isso. No próximo isso ainda não tem. Não, e é um desafio todo dia, mas é um desafio legal, porque tu vê a criança ali vai crescendo e vai botando o chinelo sozinho. Exato. Aí quando vai... Ah, tá com o chinelo. Aí ele olha assim, botei o chinelo. Isso. A gente tem uma atividade que é bem interessante, chama método e processo. Então, método é como as coisas são feitas e o processo é a coisa sendo feita na prática. Então, a gente demonstra através de uma atividade de quando a gente dá um comando, olha, faça isso. Geralmente demoram muito mais tempo e não conseguem concluir a atividade. E quando nós damos o comando, explicamos, verificamos se entenderam, geralmente é em menos tempo e consegue concluir a atividade. Muitas vezes vai ter palestra sobre comunicação, a gente precisa comunicar. E a responsabilidade é quem está comunicando e não quem está escutando. Então você que comunicou e não deu certo, tem que melhorar a sua comunicação. E aqui eu quero trazer uma autorresponsabilidade absurda. Tudo que acontece dentro da sua empresa é responsabilidade do dono. Se deu alguma coisa errada, se pergunte, o que eu não fiz para isso estar dando errado? Responsabilidade, principalmente em empresas pequenas. Tudo o que acontece é responsabilidade do dono, porque ele não treinou. Ou não treinou a liderança que deveria treinar a operação, ou ele não treinou direto a operação. Então deixar claro, no caso das caixas, se a pessoa, isso é azul e isso é preto, eu só quero esse tipo aqui neste lugar. As pretas não podem estar aqui, elas têm que estar lá do outro lado. Entendeu? Entendi. Então agora me explica o que tu tem que fazer. Aí você vai verificar se ele entendeu ou não. E o bom é tu dar um prazo. Até ao meio-dia gostaria que isso aqui estivesse pronto. Porque senão ela pode demorar o dia inteiro. E outra, explicar a forma que tu quer, uma em cima da outra, é formato de pirâmide, é um retângulo, como que tu quer. Muitas vezes a gente diz, eu quero todas as azuis, aí empilha, fica tudo torto. Tá tudo azul, mas não tá como tu gostaria. Então, a gente comunicar de uma forma mais clara, objetiva e fazendo a validação é fundamental. Porque muitas vezes a gente pede, mas a gente não explica como fazer aquilo ali. E não verifica se a pessoa entendeu. Muito legal. Gustavo, para quem não é a tua mentoria,
Para quem não é mentor, para quem não quer crescer, para quem não quer evoluir e quem vai fechar as portas do seu negócio nos próximos 2 anos. Porque o que eu quero dizer para você é o seguinte, estamos aí numa reforma tributária, tudo está se movimentando para ter uma fiscalização cada vez maior. Foi dado start já. Esse ano que passou, já aconteceram várias movimentações. Os próximos 2 anos teremos que nos adaptar, o 26 e o 27, e a partir do 28 a mão vai vir pesada. Então, se você não tiver organizado, nos próximos 2 anos você vai quebrar. Se você não se especializar na sua área, você vai fechar, pode anotar, você vai fechar a porta do seu negócio nos próximos 2 anos. Se você não entender que o mercado mudou, as pessoas mudaram, o cliente mudou, a experiência ele está buscando, como eu vou entregar isso para o meu cliente, eu preciso estar atuante no digital, eu tenho que ter pessoas comprometidas dentro do meu negócio, uma clareza de papéis, posicionamento de marca, posicionamento físico ou digital. Se eu não tiver conectado a tudo isso, é quase que óbvio que nos próximos 2 anos você vai estar fora de mercado. Então, se você não quiser quebrar ou sair do mercado e realmente quiser continuar no seu negócio, gestão moderna é para você. Toma! E vou trazer só 2 informações aqui. A gente só precisa fazer o básico bem feito. Muitas vezes a gente quer inventar a roda e é só o básico bem feito. E muitas vezes as pessoas sabem. Eu sei fazer isso. Mas se tu sabe e não bota em prática, é a mesma coisa que tu não sabe. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. E só para quem é o Gestão Moderna? Era uma vez um cara fazendo uma viagem para os Estados Unidos e ele estava no Texas e ele resolveu parar o seu carro e abastecer. Quando ele parou o carro, botou para abastecer e perguntou onde é que era o banheiro. E a pessoa foi no banheiro. Quando ele chegou no banheiro, ele começou a ouvir um barulhinho. Ele olhou, tinha um cachorrinho deitado numa tábua de pregos, com a barriga furada. E ele saiu correndo ali, chamou no frentista, senhor, o cachorrinho tá lá na tábua de prego, ele vai morrer, por favor, tira ele lá, esse cachorro é seu. Ele respondeu tranquilo, é meu. Mas tira ele de lá, ele tá se machucando, ele tá ferido, ele tá doendo, tira ele de lá, por favor. Aí o dono do cachorrinho olhou para ele assim, ó, a hora que doer o suficiente, ele sai de lá. Quem tiver olhos para ver que veja, ouvidos para ouvir que ouça, e entenda, se não doeu ainda o suficiente, é porque você vai continuar nessa tábua de pregos. Mas quem sabe, você pode olhar novas perspectivas e estar num novo ambiente para ter um novo resultado e talvez, ou certamente, realizar o sonho que você sempre teve, de estar mais com a família, desfrutar, ter mais margem de lucro, ter os bens que você gostaria. Então, para quem quer tudo isso, o Gestão Moderna é para você. Isso aí. Gestão Moderna Oficial no Instagram, @Gestão Moderna Oficial, e Gustavo S. Bier. Bier é cerveja, B-I-E-R. Oh. Tá aí, ó. Só que hoje eu tô de carro, se beber não dirija, né? Então. Esse é o verdadeiro Bier, o cara não tá bebendo. Ah, o que eu vou dizer? Não, mas depois dessa fala não tem outra, né? Muito bem, chegamos ao fim do nosso podcast. A gente queria agradecer muito ao Gustavo Bier por esse tempo que ele dedicou para nós. E eu sei que a gente está encerrando, mas eu quero fazer um corte disso, porque a gente foi falando aos poucos. Eu queria que tu repassasse para nós os 7 passos de um planejamento de sucesso. Tá aqui, ó. Quem anota não esquece. Planejamento estratégico. Primeiro passo, diagnóstico. Onde você está no seu negócio. Entender as suas forças, suas fraquezas, suas ameaças e as suas oportunidades que você tem no seu negócio. O segundo é a parte de cultura. Quem eu sou? Qual é a missão do meu negócio? Quais são os valores? Qual é a visão? Organograma, clareza de papéis, quem é a minha equipe, onde eu vou colocar cada um deles. O terceiro passo são objetivos estratégicos, para onde nós vamos, metas claras, fracionadas, que todo mundo saiba o que tem que fazer.
O quarto passo é o plano de ação. Como vamos chegar lá? Como é que a gente sabe que a gente chegou naquela meta? Porque muitas vezes a gente bota uma meta e não sabe, chega e não sabe se chegou ou não chegou naquela meta. Então isso aí na parte física é muito fácil de a gente mensurar, né? Quando eu chegar a tantos quilos, uma meta objetiva, mensurável, ou correr tantos quilômetros. Mas às vezes a gente fala assim, eu quero melhorar o meu negócio. Mas o que é melhorar? Então, deixar uma linha de chegada para dizer assim, ó, cheguei, bati essa meta. Depois a gente entra em indicadores de desempenho, os KPIs, que são aqueles números que eu preciso saber para que eu entenda se o meu negócio está indo dentro do meu planejamento estratégico ou não. Então, eu entender se o rumo que a gente está tomando e as ações que a gente está fazendo está gerando resultado a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Isso pode ser medido diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestral, semestral, anual. Então, entender isso aí. Entender se eu tenho orçamento, se eu tenho os recursos necessários, tanto físico, quanto financeiro, quanto pessoas. Eu tenho isso, eu tenho tudo isso, eu tenho os recursos necessários, eu tenho que contratar alguém, eu tenho que expandir, eu tenho que abrir mais uma unidade para atingir esse meu objetivo. Então, ter isso aí muito claro. E o acompanhamento. A gente precisa acompanhar, acompanhar e acompanhar. E claro, né? O Gestão Moderna sempre entrega mais. Quem já passou por lá sabe. Não adianta a gente fazer tudo isso e não tirar isso do papel. Como é que a gente faz para tirar isso do papel? Comprometimento das lideranças. Explique para as lideranças como eles vão fazer para atingir esses objetivos. Metas fracionadas. Definir as tarefas de cada um para atingir esses objetivos. Acompanhamento. A gente precisa acompanhar esses resultados para ver se a gente está atingindo esse. Não adianta no final do ano ver se atingiu ou não. Tem que ser semanalmente, mensalmente para dar certo. Comunicação clara. Se eu não consigo comunicar claramente, eu não consigo que as pessoas façam aquilo que eu estou pedindo para elas. Recursos garantidos. Então eu preciso saber se aquilo que eu defini lá eu vou conseguir entregar para minha equipe para atingir esse objetivo. Que nem um exemplo, eu quero ter mais leads, mas não patrocino, não vou impulsionar como eu preciso. Eu preciso de 5.000 e estou botando só 1.000. Eu vou ter o resultado que eu quero? Não vou ter. Então, entender se o mínimo dos recursos eu estou conseguindo garantir. Outra coisa importante é a flexibilidade e o ajuste. Às vezes a gente chega no primeiro trimestre, a gente tem que mudar um pouquinho a rota para chegar no objetivo. Porque essas ações, porque o mercado mudou, algum outro fator aconteceu, eu preciso me adaptar muito rápido para conseguir chegar lá. Essa flexibilidade é muito importante. E indicadores visíveis e simples, que é aquilo que a gente falou durante o podcast. Ter os indicadores específicos. E é claro, ação, ação e ação. Se eu não colocar a mão na massa, engajar a minha equipe, criar formas de premiar, bonificar, eles não vão fazer aquilo. Então, entender o que faz sentido para manter a sua equipe engajada. Talvez uma viagem no final do ano para toda a equipe, só para os principais, ou prêmios mensais, trimestrais. Entenda o seu negócio e crie formas de impulsionar os seus colaboradores. Olha aí. Muito Fala, legal. Thiago. Fiquei sem palavras. Não dá pra ir pra praia tão logo. Até dá pra curtir, né? Mas primeiro tem que organizar a casa. Muito. É o principal organizar. E não tenha medo de parar e, putz, não tá dando certo assim, vou mudar a minha rota. Não tem Redefinir rota. Tem muita gente que tem vergonha. Pá, se eu mudar aqui, o pessoal vai ficar falando. Pô, meu, não tem medo. Teu negócio é tu. O boleto vai chegar pra ti. Então tu tem que definir o teu negócio. Maravilha. Mais uma vez, obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Ótimo podcast. Tu vê, mais uma hora tranquilo, né? Mas nós passamos de uma hora aqui, né? Passamos tranquilo. Coisa boa. Simpatia, né? Ô, pessoal, muito obrigado, Gustavo. Demais. Muito obrigado pela presença. A gente aprendeu, tenho certeza que a
Audiência, pode ser? Pode. Fugiu. Eu tô com TDAH. Lojistas. Nosso lojista aprendeu muito e eu tenho certeza que a partir de amanhã eles já vão começar a planejar melhor o ano. Porque tem muita gente que agora a gente tá quase chegando em março. Passou o carnaval, começou o ano. Tem muita gente que não parou para sentar para planejar. Isso, eu geralmente eu preciso tirar férias depois do carnaval porque eu já tô cansado, o que eu já fiz em janeiro e fevereiro. O planejamento, tudo bem se você não fez, mas o planejamento do próximo ano ele tem que acontecer ali entre outubro e novembro, para você iniciar o janeiro já com todas as ações. Muitas vezes, voltando ao podcast, meu Deus. Eu queria que tu falasse pra câmera isso aí. Pra câmera isso aí? Porque assim, ó, o lojista espera para março. Você, lojista, por favor, pelo amor do bom pai, se organize antes. Porque se você começar o seu ano em março, você já perdeu um grande percentual de faturamento dentro do seu negócio. Se organize com clareza entre os meses de outubro e novembro para o próximo ano. E se você tiver dificuldade com isso, procura o Gestão Moderna para fazer o seu planejamento desse ano e também já de 2027. Muito bem. Bom? Ótimo, né? Agora ficou bom. Muito obrigado, Diego, pela tua presença aí. Obrigado. Eu vou agradecer. Um abraço para todo mundo. E nos sigam lá, curtam, né? A nossa página do Instagram, nossa página do YouTube, né? Que é onde a gente transmite o nosso canal. Muito obrigado. Boa noite. Valeu.